Olá, boa noite. Dia agitado em Brasília. Deputados analisam desde as 9 da manhã se autorizam o andamento da investigação contra o presidente da República pelo Supremo Tribunal Federal. Governistas e opositores trocaram farpas e montaram estratégias distintas para a votação. E aqui na nossa região, lembrando que o ABC tem 2 deputados federais que participam da votação, Alex Manente do PPS e Vicentinho do PT. E aqui nos estúdios, o cientista político Kleber Carrilho analisa o cenário desta votação. Prefeitura de Ribeirão Pires renegocia a dívida com Previdência. Advogado e conselheiro da OAB, Patrick Pavan, responsável pelo Instituto de Previdência na cidade, comenta o assunto aqui na TV. E você, na telinha, na telona, participe conosco com mensagens pelo Facebook da TV Grande ABC. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. O Grande ABC Notícias está começando. Abrimos essa edição com o olhar voltado a Brasília. Vamos falar aqui da política nua e crua, mostrando a você o que aconteceu e, aliás, acontece não só nas frentes das câmeras, mas principalmente o chamado bastidor, ou seja, atrás delas. E antes até da gente dar sequência, até porque acontece neste momento na capital federal a votação sobre a possibilidade ou não da sequência da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Votação teve início agora há poucas horas, finalzinho da tarde. Lembrando que os trabalhos em plenário começaram nesta quarta às 9 da manhã, como nós dissemos na escalada. Por volta de meio-dia e meia, meio-dia e 37, já tinha o quórum necessário para o início da votação, 342 parlamentares, mas aí houve obstruções, houve uma série de ações lá, estratégias, oposição e governo, e aí a sessão teve que ser encerrada, uma nova sessão foi aberta, uma nova necessidade de quórum, e por isso a votação acontece neste momento, e o placar atualizado deste instante, 111 votos pelo sim, ou seja, a favor do fim do prosseguimento, ou seja, a favor do presidente Michel Temer, e 74 votos não, com 8 ausências e uma abstenção até esse momento. Lembrando que para a denúncia ter sequência, ou seja, para que ela chegue até o STF, o Supremo Tribunal Federal, são necessários no mínimo 342 votos. Então, mesmo ainda não tendo isso oficialmente, pelos bastidores e pelo número que já temos, é possível cravar que Michel Temer venceu essa primeira batalha na Câmara, ou seja, esta primeira denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República vai ser arquivada. Inclusive, um dos nossos deputados federais também já votou, né? Isso, o Alex Manente do PPS, aliás, votou há poucos instantes e tinha uma dúvida, porque o PPS até então fazia parte do governo, depois o ministro Roberto Freire abriu mão do Ministério da Cultura, PPS dividido, e Alex Manente votou contra o presidente Michel Temer a favor do prosseguimento da denúncia, assim como deve fazer o deputado também do ABC pelo Partido dos Trabalhadores, Vicente Paulo da Silva, Vicentinho. E hoje o jornal O Globo fez um editorial primoroso. A linha da TV também compartilha desse pensamento e por isso vamos reproduzir. Depois de quase um ano, o país volta a acompanhar uma votação no Congresso para decidir o destino do principal cargo eletivo, ou seja, da presidência da República. No caso de Dilma Rousseff, o processo de impeachment por crime de responsabilidade por desmandos fiscais foi encerrado em 16 de agosto no Senado, com o impedimento da presidente petista. Hoje, seu então vice Michel Temer enfrenta outro tipo de escrutínio. É um pedido da Procuradoria-Geral da República, como nós citamos aqui, para que a Casa permita ao STF deliberar se o processa, como deseja a Procuradoria, por corrupção passiva.
Duas decisões sobre o futuro de um presidente em tão pouco tempo. Longe de diagnosticarem alguma avaria grave nas instituições, atestam, ao contrário, o saudável funcionamento delas. A Câmara nega o pedido da Procuradoria-Geral da República, como deve acontecer, ou o aceita. Neste caso, fica-se à espera de os 11 ministros do Supremo abrirem ou não processo contra o então presidente Michel Temer. Caso abram, o presidente será afastado por até 180 dias, assumindo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Se for condenado, perde o cargo e Maia convoca uma eleição indireta para 30 dias depois. Absolvido ou caso nada aconteça, em 6 meses, Michel Temer volta ao Planalto. Também não existe dúvida sobre qual o melhor voto a ser dado na sessão que decidirá o destino do pedido da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, na visão deste editorial e na visão compartilhada, é permitir que o Supremo julgue Michel Temer. Estão em confronto nas acusações Michel Temer e na sua defesa. Duas concepções do que é exercitar a política com ética. De um lado, tudo pode ser relevado se o governo tem propósitos corretos e também tem uma economia com bons indicadores, por exemplo. Na outra, valem a lei e a ética, independentemente de ideologias e partidos. Temer partiu e assumiu com uma competente equipe econômica e estruturou uma correta agenda de reformas. Prova disso que a reforma trabalhista já foi aprovada. E também tem outras na pauta, como a Previdência e a reforma política. Em função disso, defende-se a permanência dele no Planalto e faz vista grossa ao que aconteceu naquela noite de março nos porões do Palácio do Jaburu, em que o presidente recebeu o empresário do grupo JBS, Joesley Batista, este com um gravador no bolso. E que fez uma gravação clandestina, diga-se de passagem. Repete-se o truque do PT de justificar a participação de estrelas do partido na roubalheira do Mensalão e Petrolão pela causa do combate à pobreza. É um erro. Nada pode atenuar o crime de corrupção ou qualquer outro. Ter este comportamento é praticar o que tanto se critica da chamada política miúda. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui em nossos estúdios o cientista político Kleber Carrilho. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui de novo. É sempre muito importante discutir essas questões de política a partir de uma visão, que é a visão democrática. Afinal, o que está acontecendo hoje vai resultar em quê para o país? Professor, o resultado foi esperado? Olha, o resultado está sendo esperado, né? A gente sabia que, desde alguns dias, que o presidente Michel Temer teve uma capacidade muito grande de negociação com os deputados, principalmente na liberação de verbas para os currais eleitorais, a gente pode chamar desse jeito, dos deputados. Isso não quer dizer, e eu acho que é importante dizer para a população isso, nenhum deputado está levando dinheiro para sua casa, para o seu bolso, para sua conta corrente. Eles estão levando para algumas propostas que eles fizeram para o orçamento e essas verbas estão sendo liberadas. É óbvio que isso é uma forma de comprar voto? A gente pode considerar que sim, mas ao contrário do que uma parte da imprensa tem dito, não é exatamente uma compra direta, é uma compra indireta de votos, verba para essas propostas dos deputados. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Né? Ele conhece o ambiente da Câmara de forma muito competente e conseguiu fazer com que hoje os deputados votassem a favor dele. Agora a pergunta que fica é, será que ele consegue fazer isso de novo para as próximas votações? Porque o Janot já deixou muito claro que outras ideias, outras propostas de afastamento do presidente vão aparecer na Câmara. Professor, é importante porque o resultado, embora ainda a matemática seja indefinida, todo mundo esperava já essa vitória do governo. Resta saber qual a gordura, qual a folga do governo. A grande expectativa para esta quarta-feira era justamente a tática que seria utilizada em plenário ou fora dele pela oposição. A oposição já dava também como certa derrota, mas queria estender ao máximo, digamos, entre aspas, essa sangria do presidente Michel Temer. Até nos próprios discursos, por exemplo, vamos deixar para fazer a votação à noite, até porque o quórum de, no mínimo, 342 deputados para iniciar a votação foi atingido muito rapidamente, antes da 1h da
da tarde já tinha o quórum necessário. E aí começou uma série de obstruções no intuito de levar, como aconteceu essa votação para agora à noite, para atingir uma maior parcela da sociedade, que daria mais audiência vendo à noite do que à tarde ou na hora do almoço. A oposição errou na estratégia? Olha, existe uma questão muito importante, Leandro, que é o seguinte, conversando com as pessoas que lideram a oposição, o PT, por exemplo, a possibilidade de fazer com que houvesse um adiamento dessa votação seria também de um preço muito grande para o PT. No momento em que você mostra para a população que você está querendo estender ainda mais um cenário de um certo sacrifício, né, um sacrifício político e, consequentemente, uma incerteza econômica, isso é ruim para quem propõe esse adiamento. Então, eu acho que o PT, depois de observar muito bem, conseguiu liderar a oposição para que levasse os deputados até o plenário para que houvesse quórum. Isso era fundamental para que não caísse sobre a oposição a culpa de adiar essa votação. E, professor, nos últimos dias tivemos pesquisas que mostram que a grande maioria das pessoas é favorável à sequência da investigação, né? Os deputados, eles não levam isso em conta ou eles apostam que a memória do eleitor é curta? Olha, a eleição para deputado é uma coisa extremamente interessante. Se a gente fizer uma pesquisa perguntando qual foi o deputado em que as pessoas votaram na última eleição, 2014, muito raramente a gente vai passar de 80%, de 20% do eleitorado que sabem quem votou. E isso vai acontecer em 2018. As pessoas vão votar porque aquele deputado levou uma determinada obra para a região, e é isso que os deputados ganharam nesse cenário. Vão votar porque alguma liderança regional indicou aquele deputado, e muito raramente as pessoas vão levar em consideração o que aconteceu hoje. A gente tem que lembrar sempre que, por mais que a Globo transmita ao vivo a votação, isso não faz com que as pessoas fiquem lá marcando direitinho, olha, tal deputado votou contra, ou tal deputado votou a favor. Até porque a votação é confusa. Quando a gente olha para a votação do deputado Alex Manente, que acabou de acontecer, ele não fala nem sim nem não. É um momento ali que, se um eleitor médio está assistindo, ele não entende muito bem o que foi que o e até nessa disse. história, para um leigo, dá a impressão que o sim é sim, eu aceito a sequência da denúncia. E não é. É exatamente o contrário. Né? O que está em votação é o relatório do deputado mineiro do PSDB, que indicou pela rejeição da denúncia. Então, se você vota sim, você aceita a rejeição da denúncia, ou se você quiser votar contra o governo, você tem que votar não aceito a rejeição da denúncia. Teve um pessoal da oposição que está votando não para a proposta, mas sim pela eleição direta. Então, até os discursos confusos, né? E a população... Será que é propositalmente feito isso, né, para confundir mesmo? Você sabe que esse era um problema para a oposição, né? Ir para o plenário com o voto não é muito complicado, porque a memória ainda que a gente tem é da votação do impeachment, né, da Dilma, que era o sim. O sim é positivo, é gostoso, é bacana de dizer. O não é muito complicado. Então, quando a oposição diz não, também fica uma coisa super complicada, né? Justamente porque, para algumas pessoas que estão assistindo e não acompanham a vida política, aquilo pode parecer que eles estão votando não contra o, entre aspas, impeachment do presidente Temer, e que não é impeachment nenhum, né? Embora a memória e a imprensa, uma parte da imprensa tenha tentado juntar essas duas coisas. São coisas muito diferentes em termos legais e em termos políticos também. E da matemática, já é possível também a gente exercitar aqui a futurologia. Embora não tenha sido encerrada a votação, até esse instante, 120, agora atualizou, 126 votos sim pelo arquivamento da denúncia, 91 votos não, uma abstenção e 9 ausências. Ou seja, o governo deve ganhar com folga isso daí. O governo já projetava inicialmente 270 até 280 votos, e hoje pela manhã até alguns deputados governistas mais otimistas falavam em 302 votos. Essa margem mostra força política, e é isso que está em jogo do governo Temer, para seguir com o respaldo do Congresso e aprovar as reformas que estão há tanto tempo em pauta, professor? Sem dúvida. Nós temos aqui um cenário, e aí observando esses números, é muito provável que chegue realmente a 290, como a gente tinha previsto inicialmente. E é uma questão importante porque demonstra que, por mais que tenha 5% de aprovação, o governo Temer tem controle da Câmara. E ao ter controle da Câmara, a gente pode se perguntar se os deputados vão cobrar um preço maior para as outras votações.
tanto as votações de pedidos de afastamento, quanto as votações das reformas. Afinal, uma reforma como a da Previdência é extremamente perigosa para um deputado. Né? Um ano antes da eleição, votar a favor de uma reforma da Previdência que se transforma em algo real para o eleitor, isso é, ele vai deixar de se aposentar num determinado momento para se aposentar 10 anos, 20 anos depois. Isso é um problema. Então é provável que isso mostre uma força do governo, no entanto, isso não garante que ele vai ganhar todas as votações. Ou a gente pode imaginar o preço que os deputados vão cobrar para apoiar o governo nessas outras votações. Professor, falando das duas concepções, em uma, tudo pode ser relevado se o governo tem propósitos corretos na economia. Por exemplo, e na outra, vale a lei e a ética, independentemente da ideologia e partidos. O que vale mais? Olha, a política brasileira é extremamente complexa, a gente pode resumir aqui alguma coisa, mas é um cenário que a gente levaria um programa inteiro, ou mais de um programa, para analisar. O que aconteceu no governo Dilma, o afastamento dela, o impeachment dela, não tem a ver com corrupção. A gente sabe disso, tem a ver com um ambiente de uma dificuldade de alcançar uma governabilidade e principalmente para uma motivação econômica. Né? É muito raro a gente imaginar é muito difícil a gente imaginar que alguém vai ser afastado da presidência da República por motivos de corrupção. Tanto Collor quanto a Dilma foram afastados, sofreram impeachment porque não conseguiam manter a governabilidade. E aí a mensagem para passar, porque pela primeira vez na história, um ex-presidente da República foi condenado, como é o caso do Lula. Pela primeira vez na história, um presidente sofre um processo de denúncia da Procuradoria-Geral da República, como é agora o caso de Michel Temer. Aí fica a pergunta, o que mais abala a economia? É a corrupção em sua essência ou é a investigação dos atos que sugerem a corrupção? Olha, o grande problema é que eu não sou economista, mas posso dizer aqui, me aproximando um pouco das ciências econômicas, a economia, principalmente o livre mercado, depende de estabilidade. Se um governo, não importa qual seja, ele coloca em dúvida essa estabilidade, ele não consegue governar de forma competente, não consegue negociar reformas, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade de se manter. A questão da corrupção para a gente é uma questão secundária. A gente precisa imaginar que estamos numa sociedade em que a questão da corrupção é secundária. A gente tem pequenos detalhes de corrupção no nosso dia a dia que a gente aceita. A gente aponta o dedo no político, mas você toma multa, você vai lá subornar o guarda e etc. Isso então, é verdade. Assim, é um problema cultural. A corrupção, pra gente, é secundária. A Dilma tinha casos de corrupção. Opa, vamos pegar por esse lado. Mas a questão, a gente sabe que foi econômica. Não tem sentido a gente pensar aqui que foi uma questão de corrupção. Então a gente podemos dizer que os fins justificam os meios, o crime compensa, se a economia vai bem, não vamos mexer nesse vespeiro. A grande questão é a seguinte, a gente adoraria dizer aqui que a corrupção tem que ser combatida. A gente gosta de falar isso, a gente tenta levantar essa bandeira, no entanto, a gente sabe que se há uma promessa de uma benesse econômica, de um benefício econômico, a corrupção fica em segundo plano. Legal. Não tem jeito. Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui com o superintendente do Instituto de Previdência de Ribeirão Pires, advogado Patrick Pavano, homem muito conhecido na região, ex-presidente da OAB de Ribeirão Pires, também hoje conselheiro na seccional da OAB de São Paulo, vai falar também sobre esse assunto, essa opinião jurídica é importante, mas quero colocar a lenha na fogueira aqui, professor. Muito se fala no meio político da judicialização da política. Ou seja, toda hora o Poder Judiciário podendo interferir ou não na condução da política. Hoje, com esse resultado, independente de ser Michel Temer ou o que for, o poder político ou o poder legislativo não está interferindo na justiça? Não caberia ao STF dizer se aceita ou não e se tem mérito ou não para prosseguir a denúncia contra Michel Temer? Não é o que a nossa Constituição diz. Né? Nós temos que respeitar a Constituição. Há uma questão política que é maior do que a questão jurídica. Não tem jeito. O presidente, para ser processado, precisa da licença do Congresso. Ponto. Mas o presidente comprou os deputados. Este é um problema? Temos que comprovar que houve essa compra, temos que ir atrás de tudo isso e temos que combater. Agora, não dá para a gente dizer assim, o STF resolve, até porque a gente tem que repensar também o papel do STF. O STF
tem hoje uma função política que não deveria ter. Hoje você tem políticos muito competentes é uma brincadeira que estou fazendo aqui, entendam. Políticos muito competentes dentro do STF. Isso. E lembrando, fazendo um parênteses que é importante, o fato da Câmara dar o voto político hoje não tira a investigação contra Michel Temer, ela apenas vai ser adiada. Sim. Ao invés de acontecer a partir desse instante, se o STF viesse a acatá-la, ela vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2019, quando Michel Temer deixar o comando da presidência da República. Mas se acontecesse agora, ele seria afastado. Seria afastado, isso. Se então, aprovasse na Câmara e o STF também acatasse, ele seria afastado por 180 dias. Só que o que vale também a gente lembrar, desculpe-me, se ele fosse afastado por 180 dias, você teria que ter um trabalho muito rápido do STF para que ele não voltasse depois de 180 dias sem que houvesse o processo. Então, este também é um outro problema, né? Então, a gente tem que observar que o cenário não é assim, afasta o Temer, acaba o governo Temer, não é isso. Seria um afastamento de 180 dias, com o Rodrigo Maia sendo presidente pro tempore durante este tempo, mas com uma provável volta do Michel Temer. Então, este é um cenário que, para a gente, é de uma instabilidade política maior ainda. Então, neste momento, a gente não sabe o que seria melhor, o afastamento ou a permanência do presidente Michel Temer. Bom, professor Kleber Carrilho, quero mais uma vez agradecer à Universidade Metodista, a liberação do professor, sempre muito atento aqui, nos ajudando a interpretar esses movimentos da política. Obrigado mais uma vez e com certeza vai voltar aqui oportunamente, porque tem muita coisa para a gente falar e traduzir do dia a dia da política. Obrigado, professor. Eu agradeço e só para avisar, o Tiririca acaba de votar e votou não. Tiririca votou não, tá vendo? Ok, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professor. E vamos a um breve intervalo e voltamos. Isso, Ribeirão Pires em pauta e vamos seguir de olho lá em Brasília. Até já! Todo ano, no Brasil, cerca de 50 mil pessoas são diagnosticadas com algum tipo de câncer do sangue. O linfoma, a leucemia. Agora, a vida dessas pessoas depende de diversos aspectos. Por exemplo, acesso a um tratamento de qualidade, informações especializadas e uma equipe multidisciplinar. Por isso, em 2002, foi fundada a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALE. Ninguém quer escutar essa palavra, câncer. Eu não tinha noção do que era o linfoma, mas para mim o câncer, a palavra câncer já pesava muito. Quando eu recebi o diagnóstico e comecei a me tratar, logo eu conheci a ABRALE. E a ABRALE, ela se tornou a minha família. Nos reunimos para fundar a ABRALE, pensando em organizar uma instituição que facilitasse a todas as pessoas a terem acesso ao tratamento adequado, mas também uma fonte de informação segura, cursos de capacitação para os médicos, as negociações políticas que precisam ser feitas para que esses tratamentos de fato cheguem a todos que recebem o diagnóstico. A ABRALE é uma associação que procura acompanhar a rotina diária dos pacientes com câncer no sangue, especialmente leucemias e linfomas, para entender o que se passa com eles e quais são as dificuldades que eles encontram no tratamento da doença. A partir desses dados, procura atuar junto ao governo, junto à iniciativa privada, com vários parceiros, de modo que esses pacientes possam receber o melhor tratamento disponível. Quando eu fui diagnosticado, até o tratamento demorou 1 ano, mais ou menos. Foi um... A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. ABRALE. Entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita.
Câmara de Ribeirão Pires aprovou em sessão extraordinária realizada no final do último mês, projeto de lei que propôs o parcelamento de dívida de 33 milhões de reais da Prefeitura com o Instituto Municipal de Previdência da cidade. Isso, o INPRERP. E nós vamos seguir olhando Brasília, por isso continue ligado com as atualizações, mas sempre destacando aqui os principais temas do ABC, por isso Ribeirão Pires em pauta e por isso nesta noite recebemos aqui nos estúdios o superintendente do Instituto, Patrick Pavan, para falar sobre este parcelamento e, aliás, esclarecer principalmente os servidores públicos como está a situação da autarquia municipal. Patrick, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Leandro, Amanda, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Patrick, seja muito bem-vindo. E por qual razão foi necessário o parcelamento desse montante de 33 milhões e a que se refere esse valor? Vamos lá, Amanda. Lamentavelmente, nós pegamos uma prefeitura sucateada. O último prefeito deixou a prefeitura num estado lamentável. Dívida de mais de 100 milhões de reais. Eu acredito que já quase a 175, a total, né? O grande problema aí, no que se diz ao INPERP, ele simplesmente, em meados de 2015 a 2016, ele deixou de recolher tanto o patronal como do servidor, o que é muito mais grave, quase 14 milhões do servidor. Ele retirou, ele cobrou do funcionário e não repassou para o INPERP. Né? E aí o que aconteceu? O prefeito Kiko vem nos pagando corretamente desde que assumiu a prefeitura, tanto a parte patronal como a parte do servidor, e mais, ele teria que, não tem como. Bom, em linhas gerais, Patrick, até para a gente explicar isso didaticamente, ele recolheu isso, mas não repassou. Ele recolheu e não repassou. Isso é improbidade administrativa. Já deu. Nós temos 3 sentenças favoráveis na terceira vara civil da comarca de Ribeirão Pires, onde a própria juíza fala da apropriação, né, que até nesse ponto ele realmente não poderia ter feito jamais, isso é um crime, e crime de irresponsabilidade também, né? Mas nós já o denunciamos, entramos com pedido de inquérito, já foi apurado e agora ele foi denunciado pelo Ministério Público. Tá. E ele tem que devolver esse dinheiro também? Vai ter que devolver, com certeza. E além desse parcelamento, ainda havia outros valores anteriormente parcelados. Como é que ficou essa negociação? Então, isso, Amanda, são parcelamentos feitos com outros prefeitos. Só que o que tinha 6 parcelamentos. Né? Então, o que acontece? Nós resolvemos fazer uma coisa muito mais fácil. Né? Dos 6 vira um único parcelamento, que é muito mais fácil para a gente poder controlar a importância, o dinheiro e tudo, lembrando, tudo corrigido mensalmente. O Kiko vai ter que me pagar, não vai pagar o Instituto, porém totalmente corrigido pela legislação. A correção é de acordo com o IGPM? Então, a inflação e mais 0,5%. Tá. E a gente teve uma grande, assim, que eu falo, que a sorte é o encontro da capacidade, né, com a oportunidade. Tá. E a gente estava negociando isso faz tempo, porque o Kiko precisa da certidão, e o Kiko, que eu falo, ele tem uma grande estrela, que justamente nessa época que a gente estava discutindo, saiu uma portaria do Ministério da Previdência autorizando as autarquias a poderem fazer isso aí. Na linha da prestação de serviços, para quem nos acompanha, aliás, mais uma vez agradecer a audiência na telinha e na telona. Nós estamos falando de qual universo? Quantas pessoas foram prejudicadas por essa improbidade administrativa do ex-prefeito Saulo Benevides? Todos os concursados. Tem ideia de quanto, mais ou menos? Eu não faço ideia de quantos concursados, mas todos que tiveram o seu dinheiro retirado e não repassado ao INPERP. Né? Porém, agora está sanado o problema e eles não terão prejuízo, porque se você não recolhe, é igual no INSS. Se você não recolhe, não conta para a sua aposentadoria. Porém, todos agora estão tudo regularizados, sem problema algum. E o projeto aprovado pelo Legislativo prevê o pagamento em 200 parcelas. Isso. Essa quantidade, ela atende à expectativa do INPRERP? Atende porque o governo Kiko vem nos pagando fora as parcelas, vem nos pagando corretamente o dinheiro, a parte patronal e mais a parte do servidor. Ele está retirando o dinheiro e repassando imediatamente para nós. Tá. E é importante esclarecer isso até para a nossa audiência rotativa, para a gente reforçar, porque a gente bate muito nessa questão da impunidade e principalmente das sanções e das punições a quem cometeu as irregularidades. O Instituto, ele pode e como ele pode tomar medidas contra esses maus feitos e a gestão anterior por não cumprir essas exigências legais? Então, o INPERP ele já entrou com as ações cíveis, a qual nós somos vitoriosos. Né? E mais, aí a prefeitura
a prefeitura, porque na realidade a prefeitura foi lesada também, né, porque ela deve 30 e poucos milhões da má gestão do governo anterior. Então a prefeitura pediu abertura de inquérito, a qual eu já fui ouvido na delegacia, e o ex-prefeito Saulo também já foi ouvido. Então ele já foi denunciado agora para responder o crime de apropriação. Servidor público de Ribeirão Pires que nos acompanha, que está nesse bolo aí, ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Os prejuízos que ele teria serão corrigidos. Já foram corrigidos com esse acordo, né? Então nós estamos hoje com o Instituto de Previdência saudável, recolhendo diretamente, com todos os valores sendo pagos pelo governo de uma forma correta, o que nos dá uma tranquilidade, pelo menos por mais 40, 50 anos na paz, desde que tudo pago. Patrick, qual a sua opinião como advogado sobre o ocorrido em Brasília? Aliás, até antes do Patrick comentar, deixa eu atualizar aqui a votação junto com a Amanda. Nós estamos nesse momento com os deputados federais em votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que pede o arquivamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, e neste exato momento 146 deputados votando pelo arquivamento, 111 votando contrários, uma abstenção, 9 ausências. O governo aí, a gente falou isso no bloco anterior, matematicamente ainda não pode comemorar, mas até pelo número de deputados que ainda vão votar, o governo vai ter sim uma vitória com folga no plenário da Câmara. Qual a sua avaliação, Patrick, como Leandro, advogado e como... Eu posso falar de uma tranquilidade tranquila, eu não sou filiado a partido nenhum, né? Então... Era esperado esse resultado? Já era esperado, é previsível. Até porque o momento, aí eu estou falando como eleitor, não como advogado. Como advogado, eu vou mais fundo ainda, como cidadão. O momento é que o Temer tem que continuar até passar as reformas. E você vê a tranquilidade é tão grande que a economia ela está tranquila. Ela não teve nenhuma oscilação. Teve oscilação do dólar para baixo e a bolsa para cima. Subindo. Né? Então, você vê a tranquilidade que é o que todo mundo estava esperando. Porque é necessário, não interessa para ninguém agora o governo cair. Tá. A condenação por ilação, na sua opinião, não é válida? Eu acho que não. Eu entendo que não. Como advogado? Como advogado, entendo que não. É duro eu falar assim, mas eu vou ter que... a minha posição como advogado e como representante de classe. Por favor. Né? Então, é mais além do que ser advogado. Eu represento uma classe. Né? Do jeito que está sendo feito, a forma que foi feito pelo procurador Janot, me desculpa, essa denúncia dele é uma denúncia muito frágil. Né? Porque ela se bateu em mala, que não tem provas, se bateu em gravações, só que as gravações estão sendo impugnadas, todas foram impugnadas, quer dizer, ela não tem validade, não tem validade nenhuma. Então, eu acho que o Janot quis falar mais com o coração do que com a razão. Tá, então, ele pecou aí. Então eu posso dizer que, na sua opinião, a condenação de Lula também foi injusta? Não, porque aí tem provas. Tiveram provas. Eu não tenho acesso ao processo. A gente está perguntando a sua opinião. Não, na minha opinião, não, porque houveram provas, houveram testemunhas. Houve um processo. Nesse caso, não houve nada. Lá houve testemunha, prova pericial, prova local. Né? Então, aqui não teve nada. Ou falaram que a mala ia para lá, mas a mala chegou lá, foi ouvida testemunhas, foi feito um inquérito para tudo isso? Não, simplesmente nada. Eu concordo sim que tem que ser investigado. Da maneira que o presidente Lula foi investigado, o Michel Temer também tem que ser investigado. Mas como? Abrindo-se o inquérito, colhendo as provas necessárias. Se ele for culpado, tem que pagar por isso. Mas do jeito que foi feito, sem prova nenhuma, eu te acuso de uma coisa, você vai ser condenado de uma coisa que você não sabe. Então o STF não deveria investigar mesmo? Não, o STF não. Aí é coisa, como disse o nosso grande cientista que me antecedeu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa carta-mãe, a nossa carta magna, ela é clara. Para você mandar o presidente receber um inquérito, tudo, é obrigado a passar pela Câmara. Se a Câmara aprovar, é uma coisa, aí vai responder pelo inquérito e vai ter aquele afastamento que você falou, Amanda. Mas no caso contrário, como deve acontecer de não passar, simplesmente vai acontecer nada. E é importante, só antes da Amanda complementar, e a gente fazer inclusive essa discussão aqui no bastidor, e o Patrick é importante porque fala como cidadão apartidário e não apolítico, a gente bate muito nessa tecla também, Patrick, porque a gente faz política na família, no trabalho, a gente faz, partido a gente é apartidário, mas política a gente discute. Principalmente na ordem, né? E principalmente
principalmente com esse olhar jurídico que é extremamente fundamental e tão falado nos últimos tempos. Eu acredito que o item gravação, a grande maioria, se não a totalidade, concorda contigo, da clandestinidade. Sim. E ninguém aqui quer fazer nenhuma defesa à família Batista, muito pelo contrário, são bandidos, safados, sem vergonha, que mexeram, até parafraseando o deputado Arnaldo Faria de Sá, que fala isso direto, mas que fizeram toda especulação no mercado financeiro do Brasil e depois foram para a Quinta Avenida nos Estados Unidos. Foi muito bem orientado, né? Isso, perfeito. Eles merecem todo tipo de sanção e todo tipo de punição. A questão também da mala é fato. Embora o Rocha Loures tenha toda a proximidade política e seja da confiança do Michel Temer, não há prova cabal, e isso precisa no exercício do direito, de que o Temer realmente teria recebido a mala com R$500 mil. Agora, a grande pergunta que fica, e eu ouvi muito isso como cidadão, doutor Patrick, é em relação ao seguinte: o Temer, na figura máxima do Brasil, chefe do principal poder executivo da nação, 11 horas da noite, ou seja, fora da agenda oficial, recebe em sua casa, e a gente prejulga até, porque a gente mede os outros com a nossa régua, que na minha residência eu posso trabalhar até com quem eu não gosto, mas na minha residência só entra quem eu gosto. Então entra uma pessoa, faz uma série de relatos de irregularidades e, no mínimo, o Temer não falou nada. Ele não deu nenhum encaminhamento no intuito de punir aquela série de infrações que cometeram. Isso pode ser caracterizado do ponto de vista legal prevaricação do presidente? Olha, Leandro, eu não sou especialista nessa matéria, não faço criminal. Mas é que eu falo, de repente, dele ter recebido a pessoa, realmente a gente tem, né, a gente fica com essa dúvida. Porém, eu não sei o grau de liberdade que ele tinha com essa pessoa. É a mesma coisa. Se você vai na minha casa às 11 horas, no Patrick, posso ir na sua casa, eu vou te receber com o maior carinho. Não, mas ele é padrinho de casamento do Joesley. Você entendeu? Então, por isso eu estou te falando. Então, tem essa proximidade. Agora, na realidade, o que tudo foi gravado, eu acho que ele pecou grande de não denunciar isso. Mas, o que acontece? A fita está sob júdice, para ver se ela é verdadeira ou não. Então, enquanto não sair tudo isso aí, ele não vai poder responder por nada. Agora, um outro ponto importante, estava até discutindo com o professor Kleber, e é importantíssimo a sua fala, e a gente tem falado isso e repercutido com muitos advogados, doutor Patrick, ex-presidente da OAB de Ribeirão Pires. Existe hoje essa judicialização da política? E até que ponto o Poder Judiciário deve ou não interferir no dia a dia do Poder Executivo e Legislativo? Desde que o direito líquido certo esteja sendo afrontado. Né? Que na realidade, eu acho que com tanta coisa que teve no Brasil, com tanta corrupção que teve, o Judiciário foi muito acionado. Né? E o Judiciário está aí para isso aí. Seria necessário uma reforma? Com certeza. Por isso que eu sou a favor do Temer até o final. Eu acho que ele, pela até baixa popularidade que ele tem, eu acho que ele vai peitar todo mundo, vai passar reforma política, vai passar reforma previdenciária e tem que ter mudanças em Código Penal, tem que ter essas mudanças. Será que ele ainda tem força para aprovar essas áreas? Eu acredito que tem. A maior prova é ele hoje. Na questão jurídica, a maior prova é ele hoje. A primeira mudança tem que ser do Código Penal, doutor Patrick? Não, eu acho que primeiro tem que começar a minha opinião, tem que ser uma reforma política. Eu acho que tem que começar por aí. Tem que começar por aí. E depois, devagarzinho, mudando. Que nem hoje a trabalhista, a CLT teve umas mudanças, né, na reforma trabalhista. Eu acho que aos poucos tem que ir. Eu acho que nesse período, eu acho que vai acontecer grandes coisas para o Brasil. E eu falo isso por quê? Porque a gente sente no critério da economia, que aos poucos o país volta a andar um pouquinho. E não que a economia seja por causa da corrupção. E essa é a principal mensagem, Patrick, porque para quem está em casa, e a gente está falando do cenário nacional, mas a gente acabou de reportar aqui improbidade administrativa da gestão passada em Ribeirão Pires. Explica o que é improbidade administrativa. É quando o gestor público faz mau uso do dinheiro público, ele faz aquilo que ele não deveria fazer. Ou seja, se o dinheiro é colocado para a previdência e para o futuro do trabalhador de Ribeirão Pires, o dinheiro tem que estar na conta do trabalhador ou do instituto, entidade que representa o trabalhador. Ponto. Ele não pode tirar para colocar em nenhum outro lugar. Aí eu concordo com você. Então, por que a justiça também não é ágil nesse momento? Porque o prefeito é de Ribeirão Pires ou o prefeito é de uma outra cidade pequena? Porque lá, o que acontece? A mídia está tudo lá, tudo em Brasília. Mas o que deveria acontecer é isso realmente. Porque está provado que o dinheiro saiu e o dinheiro não entrou.
Né? Então, por que então o Ministério Público já de plano já não fez a mesma coisa? Isso acontece em todas as cidades. E nesse momento a investigação está em qual instância? Agora foi denunciado e vai responder agora o processo. Mas está tudo ainda no âmbito municipal, Ribeirão Pires. Isso, no âmbito municipal. E essa informação ela não chega até a população, né? Falta um pouco de politização para as pessoas, porque isso é gravíssimo. Então, sabe por que falta? O seu dinheiro, o dinheiro do município, das pessoas arrecadadoras, aquelas que pagam o imposto, né, corretamente. Amanda, você sabe que o mais difícil? Eu vou te falar uma coisa, eu nunca trabalhei em prefeitura, a primeira vez que eu assumi um cargo, né, convidado pelo prefeito Kiko e pelo vice Gabriel. E eu sinto uma dificuldade. Né? Você quer fazer uma coisa melhor, mas assim, por mais que você tenta fazer, expor para a pessoa, ela não quer saber, ela quer o imediatismo. Ela não quer saber o que aconteceu. É a terceirização da culpa. É isso aí. Né? A culpa, perfeito, na Amanda. verdade, é dele, é do político, não é minha. Porque eu votei no político e a minha responsabilidade acabou. Não acabou. Você tem que acompanhar aquele que você foi lá e votou na urna, se é que você lembra em quem você votou, né? Vamos fazer um exercício aqui nas redes sociais. Você lembra em quem você votou para deputado, né? Então, para quem você votou, você tem que acompanhar. Exatamente, né? isso. Porque o dinheiro que ele está usando, né, está cometendo improbidade administrativa é com o seu dinheiro. Não, outro dia, eu fiquei até abismado, o Kiko foi num evento, a qual de karatê. Aí deram um muchaco para ele e ele, por acaso, ele sabia mexer. Eu vi o vídeo. Então, mas o que aconteceu? Aí, desculpa a expressão, um Zé Mané, né, que era da outra gestão, vai no Facebook e fala assim, o prefeito tem que ter essas habilidades para governar. Eles ficaram 4 anos no poder, acabaram com a cidade. O Kiko está 6 meses no poder, fazendo das tripas do coração, sanando todos os problemas passados. Né? Aí um cara desse que trabalhou na gestão vem falar isso. Então, mas não acabaram com a cidade, a grande parte da responsabilidade foi da cidade também que se ausentou. Exatamente isso, não cobrou. Não cobrou. E a crítica, Patrícia, que a gente falava isso aqui antes de começar o programa, a crítica é válida, mas quando a crítica é fundamentada. Que você falaram no começo, ao invés de falar, o prefeito tem que ter essas habilidades, ele não resolveu problema nenhum. Se ele tem alguma crítica, então que pontue qual é a crítica. Ó, prefeito, acho que precisa dar mais remédio na rede pública de saúde. Eu acho que falta uniforme na rede. Faça uma crítica contextualizada e, se for pertinente. Agora, simplesmente ficar nesse fla-flu, a gente só aumenta esse tensionamento. É isso aí. Não resolve nada. Eu quero ver você sair da sua casa e assistir a sessão da Câmara, cobrar o seu vereador. Então, aí, Patrícia, a gente entra numa outra discussão aqui importante e emblemática. Sem dúvida alguma, a sociedade nunca teve, numa velocidade, numa agilidade tão grande, acesso a um grande número de informações. Hoje todo mundo ouve falar quem é o presidente do STF, quem é o presidente do TSE, quantos ministros. Discute-se a escalação do STF como se fosse a seleção brasileira do Tite. Todo mundo sabe na ponta da língua. Mas esse grau de informação pode ser também traduzido como um grau de politização ou não necessariamente, e aí a gente não pode interpretar como uma grande mudança, como a virada de página, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Eu não vejo Face e Instagram essas como politização. É uma informação muito rápida. É uma informação muito rápida e o que eu vejo é o seguinte, lamentavelmente nós temos muito fakers, né, que só agridem. Aliás, lamentar quem faz isso, exatamente, precisa se esconder para fazer crítica a alguém, por favor. Né? É isso aí. E mais, a pessoa é aquela coisa, curte por curtir, não curte, não lê um texto, é aquela coisa, eu sou amigo da Amanda, curto, Amanda, parabéns, quer dizer, não tá afim de saber o que está... Não entra no mérito, né? Não entra no mérito da questão. Ela só quer saber da causa de pedir, mas o pedido ela não quer saber. Então o mérito passa batido por 90%. É a terceirização da responsabilidade da coisa mais importante, né, que você tem. Porque tudo passa por uma decisão política, como o Leandro diz. Todo mundo reclama, poxa vida, agora eu só posso andar 50 km por hora aqui na Goiás. Mas isso foi uma decisão política da qual você poderia ter participado e não participou. Exatamente isso aí. Então, onde buscar as informações, mas informações relevantes, sérias e verdadeiras. Então, mas Amanda, você sabe que essa discussão, que como o Cleber falou, a gente vai longe, é uma delícia fazer. É maravilhoso. Mas você vê, quando eu fui presidente da Ordem, eu tinha uma advogada que toda hora reclamava comigo. Doutor, traz um curso previdenciário. Eu falei assim, espera um pouquinho só. Estou nomeando o presidente da Comissão de Cultura para trazer isso aqui. Liguei a São Paulo na frente dela e de todo mundo. Olha, estou nomeando fulana de tal para fazer isso aqui. Entreguei para ela, pode trazer o curso.
nunca trouxe um curso, nunca fez nada. Porque é fácil criticar, é fácil falar e fácil atacar. Mas fazer, são poucos que querem pôr a mão na massa, Leandro. São poucos. Verdade. São poucos. E quantas pessoas eu já escutei falando assim, eu cobro do meu vereador que ele me prometeu construir um hospital. Não, ruim do candidato que prometeu. E ruim do cara que acreditou que o vereador vai fazer hospital. Exatamente. Então, os dois, assim... Bom, tá. E só aqui também do ponto de vista didático, Patrick, muita gente perguntando como é que funciona o dia a dia do Instituto de Previdência lá em Ribeirão Pires e qual a estrutura que conta hoje para fazer esse serviço? Nós pegamos o INPREP largado, sem os conselhos fiscais, conselho de administração, sem nada. Né? Eu fui a Brasília, a primeira vez que assumi, imediatamente fui a Brasília, no Ministério da Previdência. Em janeiro desse ano? Eu assumi em março. Em março. Eu assumi em março. A primeira semana eu já fui a Brasília para saber a situação. Sim. A senhora foi até estranha, então me deu a mão, falou, parabéns, doutor. Eu estranhei, eu falei, mas por que parabéns? Porque o senhor é o primeiro superintendente desde 2005 de Ribeirão Pires que pisa aqui. Ou seja, não tinha nada, 12 anos. Compensação, tudo aberto, tudo em aberto. Aí ela, muito gentil, coloquei um funcionário para falar com ela diretamente. Nós então acertamos toda essa parte de compensações administrativas que estavam em aberto. Conseguimos acertar tudo isso aí. Fiz eleição agora, trazendo todo mundo que é obrigatório trazer os conselhos fiscais e administrativos. Fizemos eleições diretas, tudo certinho. Mas mudamos a sede porque a gente não tinha arquivo, Leandro. O Tribunal de Contas já tinha notificado, não tinha arquivo, não tinha acessibilidade, não tinha banheiro. Você imagina a situação. E hoje nós mudamos para uma casa que, se Deus quiser, eu quero inaugurar ela em setembro e faço questão da presença de vocês lá. Estaremos lá. Bom, e agora oficial, ainda segue a votação, mas o presidente Michel Temer já tem os votos suficientes para barrar a denúncia, ainda vai prosseguir. 163 votos sim pelo arquivamento, 137 não, 13 faltas, uma abstenção. Portanto, esta denúncia, muitos falam que é a primeira, mas esta denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República foi arquivada pela Câmara dos Deputados. E mais uma questão importante, Dr. Patrick, sua opinião a respeito da Operação Lava Jato. Houve excessos, não houve excessos? É uma operação que realmente está marcando um divisor de águas no Brasil? Concordo, tem que ter. Porém, aí eu estou falando como conselheiro da Ordem dos Advogados e como advogado. Ela tem que existir. Tem que ser apurados crimes, mas tem que ter uma ponderação. Invasão de escritório de advogados, totalmente contra. Há excessos. Há excessos. Isso é excesso. Né? Então, porque a mesma coisa, você tem teu médico, você tem a sua confiança com ele. É a mesma coisa do advogado para com o seu cliente. Então, você invadir e gravar o advogado, totalmente contra. Mas invadir e gravar o presidente também... Isso é ridículo. Né? O que eu falo, ele para mim é o bandido mor. Né? E sendo bandido mor, a Constituição, o Código Penal fala que ele não pode ter o benefício da delação. E está na cara que ele é o bandido mor. Aí nós vamos entrar naquela polêmica. E ganhou milhões e milhões de dólares com a delação dele. E aí nós vamos entrar naquela polêmica maior ainda, né, doutor Patrick? Sem querer comparar quem rouba manteiga ou quem rouba mais. Sim. Mas a delação da Odebrecht, do Marcelo Odebrecht, culminou em toda aquela consequência. E aí, quando a gente achou que estava no fundo do poço, vem a JBS e faz denúncias muito mais graves, ou aparentemente mais graves, mas a punição da família Batista é zero. Zero, é isso que eu tô falando, não pode. O crime compensa no Brasil? Então, para eles compensa. E salvo engano, eu tive agora há pouco fora do país, e eu nunca vi, me falaram que até as Havaianas, desculpa falar deles, eu nunca vi tantas lojas nos Estados Unidos como tem agora da Havaianas. Pois é, não, eu até brincava, eu estava ouvindo, aliás, colega de profissão, José Luiz da Atena, falar, não, vamos fazer um boicote. Vamos fazer um boicote ao grupo JF. Ok, como é que você vai fazer um boicote? Só se você fizer uma greve de fome, porque tudo é deles. Essa dia é Perdigão e aqui a gente fala todas as marcas. Só refrigerante que eu acho que eles não têm preferência, né? Aí é Havaiana, só se eu ficar pelado e sem comer nada. Aí eu faço uma greve. Ou seja, e a justiça, que era para inibir e coibir esse tipo de ação, não faz. Não faz, exatamente isso. E eu como afilhado do Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que é o advogado do Temer. Que, aliás, hoje fez uma explanação logo na abertura do
trabalhos. Então eu sou, além de afiliado, sou fã grande dele e elogio ele, porque ele realmente ele é um grande jurista e teve aí à frente aí 14, 18 horas. E aliás, diga-se de passagem, foi quem começou, entre aspas, a salvar politicamente o Temer. Porque eu lembro que quando o Lauro Jardim, na noite daquela quarta-feira, soltou a nota dizendo que o Temer teria dado o aval, e essa foi a manchete que ele usou, para a compra do silêncio do Cunha, na madrugada que nunca acabou para o Temer, ele pensou e cogitou em renunciar. Sim. Só depois de ouvir o Antônio Maris, que é um baita, renomadíssimo no setor, é que ele começou a recuar, mudou o jogo, mudou o discurso, inflamou a base e começou a reverter politicamente o jogo. O Maris foi um conselheiro de primeiríssima hora ali dele. E eu estava em Brasília nesse dia, num curso lá com o ministro Marco Aurélio, tudo, e eu tive o prazer de ver o Maris correndo, e ele fez ainda a palestra dele de delação, sobre a delação na faculdade, e ainda saiu correndo para conversar, para trabalhar, para poder fazer. Então, eu só queria registrar isso, que realmente eu fico muito encantado com o serviço como advogado, a gente vê um baita professor aí, ainda dando shows nas televisões. E a Amanda me chamava a atenção aqui, aliás, muita gente perguntando, o Jair Bolsonaro já voltou? Já voltou. Eu estava aqui com a página aberta. Não, perfeito, mas só para falar, o Jair Bolsonaro já votou, ele já havia dito que ia votar pela sequência da denúncia. Isso. Só para atualizar o número aqui, o Temer venceu essa disputa no plenário, só estamos atualizando aqui a contagem, ele já tem a quantidade de votos mais do que suficiente aí para arquivar essa denúncia, mas, portanto, vitória do governo. Novamente para a nossa audiência rotativa, isso não significa que ele seria condenado. Não. Significa somente que o STF receberia a denúncia, mas e aí caberia o STF isso, e aí caberia o STF. Então, isso para mim é a mesma coisa de condenação, né? Porque você vai afastar de 6 meses, aí então, o Brasil fica como 6 meses? Parado. Então, mas aí a gente entra numa outra discussão para um outro programa, né? Mas tem que investigar, né? Não, mas eu tenho que investigar. Mas eu acho que tem que investigar da maneira como eu te falei. Tem que ouvir testemunha, perícia, tudo isso aí. Não da maneira que o procurador quer. Patrick Pavan, advogado, superintendente do Instituto de Previdência de Ribeirão Pires, aqui conosco, atualizando as informações, aliás, contribuindo duplamente. Primeiro, e esse é o nosso objetivo principal, é o olhar regional, falando do dia a dia do Instituto de Previdência, aliás, principalmente os servidores públicos de Ribeirão Pires, que estavam preocupados aí com toda essa improbidade administrativa, esses erros que aconteceram na gestão passada, se eles teriam sequência agora ou os prejuízos ainda continuariam, e essa boa notícia dada aqui pelo Patrick, o governo de Ribeirão Pires, do prefeito Adriano Teixeira, já teve esse projeto aprovado pela Câmara Municipal, renegociando essa dívida herdada pela administração passada. Então não vai, apesar de todos os ocorridos e irregularidades da gestão passada, o servidor, que é quem na ponta merece todo o respeito, não vai sofrer com esses prejuízos. E claro, o Patrick Pavan contribuindo com esse olhar jurídico do nosso cenário nacional, mais do que olhar jurídico, olhar de cidadão, porque o que todo mundo quer um país cada vez melhor. Verdade. Patrick, obrigado mais uma vez pela gentileza. Conte sempre com esse espaço aqui da TV Grande ABC. Leandro, eu agradeço, Amanda, foi um prazer enorme. É pena que o espaço é curto, mas é gostoso. Que a conversa é boa, a 20 advogado gosta disso, mas eu gostaria de fazer um grande convite para vocês. Sexta-feira, sábado e domingo, temos o Festival de Chocolate em Ribeirão Pires. Opa, estaremos lá. Então a gente faz esse convite. O Kiko e o Gabriel estão resgatando as memórias do que nós perdemos, né? Junto com o Marcelo Menato, junto com o João Mancuso e com o Diogo. Uma festa deliciosa. Deliciosa. Esteve aqui anunciando. E nós estamos aí, tivemos um sucesso tremendo no último, com mais de 50 mil pessoas. E agora esperamos aí vocês aí por mais um final de semana. Uma delícia, um choconhaque, um espetinho de chocolate. Tem um evento que representa mais a cidade do que a festa do chocolate. E nós estamos aí, né, o governo resgatando para um novo tempo que nós estamos vivendo aí, se Deus quiser, por muito bom tempo aí. Secretário, quem vem na festa nesse final de semana? Rio Negro e Solimões. É na sola da bota.
Sábado Ira e domingo, pode falar, João. Guilherme Santiago no domingo. E lembrando, e aí eu tenho que dar um olhar político, né? Até na questão da festa tem que falar de política. Semana passada a presença do vice-governador Márcio França e sexta-feira agora confirmada a presença do deputado estadual, filho do Márcio França, Caio França, também mostrando a força cidadã, pai da Laura, recém-nascida Laura, e a força política também da cidade de Ribeirão Pires, que é tão importante, mostra esse olhar do estado de São Paulo também pra gente encerrar Ribeirão. O programa. Tem que encerrar agora, né? Muito obrigada, Patrick. Eu que agradeço, boa noite, Leandro. Boa noite. Você também pode rever esse programa de hoje no Facebook e pela internet, tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite a todos. Isso, boa noite a todos.